4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Confirmado o 3º caso de coronavírus no Brasil. Um colombiano de 46 anos que mora em São Paulo e que chegou da Espanha. É, portanto, mais um caso importado. E o 4º caso poderá ser confirmado a qualquer momento. Uma adolescente de 13 anos de idade. 2 casos suspeitos em Garça não se confirmaram, de acordo com a comprovação do exame. Ainda como destaque, expectativa do crescimento da economia em 2019 não se confirmou. 1,1% o crescimento do PIB, mesmo com o coronavírus. O ministro da Economia, Guedes, fala numa alta de mais de 2% esse ano. Prepare o bolso, você parcelou o IPVA a partir do dia 13, atenção, 3ª parcela do imposto. Fique preparado e caminhoneiros que quiserem também parcelar, a 1ª parcela também a partir dessa data. Ainda como destaque, a Assembleia Legislativa aprova o texto final da reforma previdenciária. O que vai mudar? Microempreendedor individual. É uma boa? Imposto de renda, valendo o prazo para o envio da declaração. Vai até 30 de abril. A partir de agora, você confere a informação aqui no 4. E atenção, o Ministério da Saúde acaba de confirmar o 3º caso de coronavírus no Brasil. Mas, mais uma vez, um caso importado. Um colombiano de 46 anos que mora em São Paulo e que esteve na Espanha, na Áustria e na Alemanha. No Brasil, ele foi atendido no Hospital Albert Einstein e está em isolamento domiciliar. Tá aí, morador em São Paulo, capital. E a qualquer momento poderá ser confirmado o 4º caso, uma adolescente de 13 anos. Falta apenas a contraprova. Agora sobe para 530 o número de casos suspeitos, maioria do estado de São Paulo. E aqueles 2 casos suspeitos em Garça não se confirmaram. Eles que estiveram também os suspeitos da Europa. E mesmo com o coronavírus, o ministro da Economia, Guedes, espera crescimento acima de 2% da economia. Segundo o balanço oficial divulgado nesta quarta-feira, até agora o Brasil teria perdido 100 milhões de dólares com o coronavírus, o impacto na economia. E o mundo, 50 bilhões de dólares. O PIB, o Produto Interno Bruto, registrou o menor avanço em 3 anos em 2019. Teve crescimento de 1,1%. Para esse ano, o presidente Bolsonaro já chamou a atenção do ministro Guedes. Quer pelo menos 2%. E agora há pouco o ministro comentou, mesmo com coronavírus, espero mais que 2%. Será que dá? Economista Eduardo Rino, boa noite. Boa noite, Zé Henrique, boa noite, ouvintes. Zé Henrique, eu acredito que dê. Esse PIB de 2019, ele é um PIB diferente de todos os outros anteriores, inclusive aqueles em que os 2 últimos anos da Dilma Rousseff, que nós tivemos um PIB negativo. Melhorou um pouco
com o Temer, e agora a gente está tendo uma nova forma de crescimento do PIB. Não é mais o governo estimulando o crescimento de algum setor, como ocorria até em anos passados. Esse crescimento representa um investimento dos empresários no país, pois estão acreditando. Ele só não foi maior, me desculpem os nossos congressistas, por essa briguinha besta tentando travar com o executivo, não deixando o país, de fato, ter novas legislações, novos caminhos. Então nós teríamos tido um PIB muito maior, apesar de que o que prejudicou também foi a situação da Argentina pela não exportação de veículos, que é considerada muito alta para os nossos construtores de veículos aqui no Brasil. Impacto da economia com relação ao coronavírus. O impacto que a doença, chegando ao 3º caso, poderemos ter a confirmação do 4º caso, 530 casos suspeitos e, é claro, preocupação na China, na Europa, principalmente no momento na Itália, e eu tive aqui a informação. 100 milhões de dólares no Brasil, o impacto até agora, 50 bi no mundo. O ministro Guedes continua dizendo 2% pelo menos no crescimento da economia. Coronavírus, o impacto na economia mundial e brasileira. Você comenta, Rino? José Henrique, ele deve se perdurar pelo menos até o 2º trimestre desse ano, pois a gente teve uma dispersão desse vírus já por vários países do mundo. E ficou patente que o mundo inteiro depende de componentes da China, que fechou o seu país para que ele não se alastrasse mais. Então isso vai prejudicar um pouco o primeiro e parte do 2º trimestre de todo mundo. E agora eu me reportando ao Brasil também. Então, ao 2º semestre, com essa situação regularizada, nós teremos um impulso muito grande, desde que os projetos de lei encaminhados pelo Executivo para o Legislativo caminhem e que a gente tenha a reforma tributária, que nós tenhamos a reforma administrativa. São todas atitudes que vão dar mais confiança para o investidor. Por outro lado, com a taxa de juros mais baixa que o país já teve, os empresários saíram do benefício de ganhar, se locupletar com as aplicações financeiras com juros altíssimos. Então está mais em conta ele investir nos seus negócios e buscar a colocação disso não só no mercado interno, como no mercado externo. Temos agora a abertura da exportação da carne para os Estados Unidos, que estava fechada. Então nós temos mais uma vez o agronegócio abrindo fronteiras para que a gente possa chegar a mais de 2% do PIB nesse ano de 2020. Bem, depois da aprovação da reforma previdenciária no Brasil, da União, agora os estados estão votando e aprovando também. Foi tenso, teve quebra-quebra, muita discussão, mas o texto passou na Assembleia Legislativa e a aprovação da reforma previdenciária paulista foi comemorada pelo governador Dória. Acompanhe. Os servidores lotaram os corredores e as galerias para acompanhar a votação. Do lado de fora, manifestantes protestaram, fecharam a rua e tentaram ter acesso à Assembleia. A tropa de choque bloqueou a entrada, usou bombas de gás, tiros de borracha e spray de pimenta. Houve muita confusão e confronto entre servidores e policiais. Cadeiras, mesas e hidrantes foram quebrados. A gente tem que lamentar, a Polícia Militar já tem as imagens de todos esses delinquentes que acabaram depredando o patrimônio público, né, e nós vamos buscar a qualificação de cada um deles para que eles possam, inclusive, né, ressarcir aquilo que está sendo feito pelo Poder Legislativo, né, de poder contabilizar todo o gasto daquilo que foi quebrado no dia de hoje.
Mesmo sob protesto, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência dos servidores foi aprovada em segunda votação por 59 votos a favor e 32 contra. A PEC vai ser promulgada e publicada. Não é necessária a sanção do governador. Entre os principais pontos estão aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%. Idade mínima para mulheres, 55 para 62 anos e 30 anos de contribuição. Para homens, 60 para 65 anos e 35 anos de contribuição. Policiais civis, agentes de vigilância, de escolta e penitenciários, professores e servidores que tenham condições especiais ou com deficiência terão regras diferenciadas. A previsão é que a mudança represente uma economia de 32 bilhões de reais em 10 anos para os cofres públicos do Estado. Nesta quarta-feira, tivemos a votação da complementação do texto da reforma previdenciária paulista. E os destaques que vêm de São Paulo. Contribuição maior afeta aposentado. Servidores da Justiça são contra turbulência. Saúde vai parar no dia 18. Trabalhador da segurança critica ações. E ainda tem os professores. Professores da rede estadual vão entrar com a ação de inconstitucionalidade. Rino, o clima foi intenso. Você comenta. José Henrique, comento. E o que me chama a atenção um pouco é a questão do nosso governador, de outros políticos, parece que perderam o senso pela vaidade. Porque a primeira proposta feita pelo governo federal para a reforma da Previdência, os estados e os municípios seriam contemplados para serem aprovados no Congresso. Aí se sentiram menosprezados, inferiorizados, porque já viria de Brasília impondo as coisas. Então nós não teríamos esse desgaste, o desgaste muito grande do governador, que é o que a gente recebe pelas mídias sociais, a maneira como ele tratou os professores, chamando de vagabundo, e uma série de outros impropérios dada pelo governador. Então, nós precisamos ter mais consciência dos nossos políticos para as nossas necessidades. Eles não podem se esquecer de que a população que coloca vocês no poder para fazer aquilo que elas esperam de retorno pela grande quantidade de impostos que são recolhidos para que a gente possa melhorar a nossa vida e melhorar o nosso desenvolvimento. Bem, a expectativa agora é se colocar em prática. O governo do estado espera economizar 32 bi em 10 anos com a reforma. Avaliando também, Rino. Zé Henrique, eu já fui servidor público durante 15 anos. Saí e retornei para a iniciativa privada. Fiz consultoria para essa área pública justamente por esse período de 20 anos militando nessa área pública para estar adequando as realidades dos nossos municípios. Há uma pressão muito grande por parte dos funcionários públicos que, além de ter a sua vitacilidade de emprego, eles sempre querem mais. Então, todo o projeto que vai para a Câmara Municipal, você tem promoção progressiva e assim uma série de outros benefícios que chegavam uma hora que não teriam condições deles nem receberem as suas aposentadorias de tanto benefício que é agrupado aos seus salários. Na área federal, então, nem se fale. Então, essa economia vai possibilitar que todos venham a receber as suas aposentadorias e que tenha mais recursos para poder investir em educação, saúde e segurança pública, que é o que a maioria da população do Brasil solicita aos nossos governantes. Bem, a população tem que cobrar na prática tudo isso, esse investimento, não, Rino? Sim, é por isso que a gente está vendo aí agora esse movimento para o dia 15 de março, por essas inconsequências políticas do nosso Congresso Nacional, nós vamos lá para poder mostrar que quem manda nesse país é o povo.
não é Sua Excelência. Excelência não. Eles são um empregado de todos os brasileiros. Tem que dar satisfação. Chegar de parar de dar benefícios a si próprio em detrimento da situação que o país está, que foi um legado da presidente Dilma Rousseff, que trouxe o país ao fundo do poço. Então temos que nos reerguer, mas para isso precisamos dos políticos que nós elegemos como nossos representantes, que assim ajam em benefício nosso e não deles. Destaques do momento, você conferindo da imprensa. Antecipar a restituição do imposto de renda só vale a pena para dívidas caras. Cresce percentual de mulheres que dividem igualmente cuidados com filhos. Baixada Santista, a tragédia do temporal, subindo para 23 o número de mortos. Daqui a pouco você confere. Gravidez na adolescência. O governo do estado lança também uma campanha de alerta. Ainda como destaque, atenção, cresceu o serviço aqui em Marília também, chegando a informação. Uber irá desconectar motorista se ele dirigir por 12 horas em um dia. A gente volta já já.